Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que você há de assistir este vídeo. Meu nome é Adriano, é um prazer mais uma vez imenso estar aqui para falar da Palavra de Deus, para anunciar a Palavra de Deus, para que nós possamos, pelo Espírito, aprender um pouquinho mais. Obviamente, eu trouxe o livro do reverendo e pastor Hernandes Dias Lopes, um livro muito interessante, que fala, o nome do livro, né? Apocalipse, o futuro chegou, do pastor Hernandes Dias. Eu vou tratar de alguns assuntos deste livro, um livro bem recomendado, por sinal. Mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de fazer uma oração pedindo que o Senhor venha nos direcionar, tomando a frente para que esta palavra tenha bom fluxo e possa alcançar o objetivo dela, amém? Oremos ao Senhor. Se estiver em casa, põe a mão no peito e se concentre comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, Senhor Deus da glória, aqui estou, Senhor Deus, mais uma vez, Pai, utilizando deste meio, que é esta rede social, e antes de mais nada venho pedir que todas as minhas redes sociais sejam consagradas ao Senhor, para que eu possa utilizar delas, Pai, para falar, para anunciar, para proclamar o Teu santo nome, Senhor. Que aonde esta palavra chegar, quem assistir este vídeo, a pessoa que parar para dar a atenção, possa ser edificada, avivada e, sobretudo, despertada, Senhor, para a Tua boa obra, Pai, para a reverência e o temor que Te é devido. Meu Deus, então lhe peço nesta hora total controle, que o Teu Espírito flua e alcance o mais íntimo e mais profundo do coração daqueles que ouvirão a Tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, aqueça nosso coração, inflame a nossa alma para que todos nós estejamos desejosos somente daquilo que vem do alto e, sendo assim, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, porque fomos feitos para louvor da Tua glória, Pai. Eu lhe peço por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o assunto é muito interessante. O livro de Apocalipse, tá? Eu queria falar com vocês. Ele trata, vamos dizer assim, do triunfo de Jesus e da sua igreja. Este livro mostra que a história, aleluia, não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, né? Mas avança para um fim glorioso. A vitória, aleluia, completa de Cristo e da igreja. Queria que os irmãos compreendessem que eu tenho sensibilidade à luz, então meus olhos vão ficar um pouquinho fechados, mas é normal, tá bom? O povo de Deus precisa confiar que o seu Cristo vive e reina eternamente. Ele é quem governa o mundo a favor da sua igreja. Ele voltará, é uma consciência que a gente tem que ter, para buscar a sua igreja, para morar com ele em um universo novo. E a pergunta que não quer calar é: você tem consciência disso? O tema do livro de Apocalipse, né, pautado aqui neste livro do reverendo Hernandes, o tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Isso você vai perceber lá no capítulo 17, 14. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O objetivo principal é te revelar a verdade. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão. Mas e a igreja? A igreja, a noiva do Cordeiro, essa triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor, conquistador, como você pode ver no capítulo 1, 18, 5, 9 a 14, 6, do 2, 11, 15, 19 até o 11, 14, 1 e por aí vai.
Cristo é mostrado como aquele que triunfa, que vence. Nós entramos numa batalha vencendo. Jesus triunfa sobre a morte, triunfa sobre o inferno, sobre o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. Quando você é servo de Deus, você já entra sabendo que o final será um final de vitória. A igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando, gente, o martírio, ela é vencedora. Lê lá 7,14, 22,14 também, 15,2. Os juízos de Deus mandado para a terra são uma resposta dele às orações dos santos. Você pode verificar no capítulo 8, verso 3 a 5. Quem são os destinatários do livro de Apocalipse? Quem são os destinatários do livro de Apocalipse? Apocalipse foi inicialmente endereçado, aleluia, aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João, aleluia. Houve grandes perseguições, perseguições muito crudelíssimas nos primeiros séculos contra a Igreja de Deus. Muitos imperadores romanos, perseguiram cruelmente a igreja, tais como Nero, 64 depois de Cristo, Domiciano, um pouquinho mais à frente, 95 depois de Cristo, Trajano, 112 DC, Marco Aurélio, 117 depois de Cristo, Sétimo Severo, fim do segundo século ali, Décio, 250 depois de Cristo, e Diocleciano, no ano 303. Então, essas perseguições crudelíssimas, o Senhor nos revela qual foi o resultado depois. Este livro, porém, de Apocalipse, foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores lá, mas a todos os crentes, aqueles que ainda viriam séculos depois. Durante esta dispensação, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, o livro de Apocalipse foi enviado também às 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui, essas 7 igrejas, ela é reveladora. O número 7 é um número importante neste livro. Adolf Pohl diz que o número 7 não é apenas, aleluia, portador de um valor numérico apenas, mas também simbólico. Ele aparece 54 vezes, queridos. 54 vezes. O livro fala de 7 candeeiros, o livro fala 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças de chifre, 7 montanhas. O número 7, aleluia, significa completo, total. Então vê que o Senhor, como diz o dito popular, não dá pingo, né? Sem nó, como diz, né? Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Mas quando Jesus, aleluia, envia carta às 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja em todos os lugares, em todos os tempos, ou seja, não fica só lá. Edward McDowell corrobora escrevendo algo interessante. Ele diz: as 7 igrejas são representativas das demais igrejas na província da Ásia e, possivelmente, em todo o Império Romano. Procurando aplicar as grandes verdades espirituais, vamos dizer assim, do Apocalipse à era atual, podemos entender, não será demais dizer que estas igrejas são
representativas das igrejas de hoje. Isso precisa ficar claro para todos nós. Amém? Vamos entender que o noivo da igreja anda no meio da igreja. Apocalipse 2:3. Antes de Jesus manifestar seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja, lá em 1 Pedro 4,17. Por isso Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas, 1:3, antes de mostrá-lo ao mundo. Todas as cartas, gente, têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. 2 igrejas só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma igreja só recebeu críticas, que foi Laodiceia. Essas igrejas ensinam-nos várias lições. Cristo é conhecido através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e só depois viu Cristo glorificado na igreja, lá em 1, 13 e 12. William Hendricks diz que 7 igrejas representam a igreja inteira, através de toda que essa dispensação, eu diria que essa dispensação nos representa. Jesus Cristo está no meio da igreja. A igreja não tem dono, gente. Ninguém verá Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por fazer meio da igreja, no relacionamento com Jesus e com os irmãos. Mas ninguém poderá ser salvo, eu queria que você prestasse atenção, sem parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Então é necessário estar congregado. E congregado não significa corroborar com erros. Cristo valoriza tanto sua igreja que ele dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Muitos estão desigrejados, justificando porque estão fora da igreja. Isso é impossível, gente. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ela, esta noiva, ocupa o centro da sua atenção. Cristo está no meio da sua igreja, em ação e como remédio para, aleluia, os seus males. Uma igreja avivada, de joelho no chão, está perto dele. Cristo não apenas está no meio da igreja, como diz lá em 1:13, em Apocalipse, mas ele está andando em ação investigatória no meio da sua igreja, no verso 2:1. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. Também no capítulo 2 você vai ver isso. Há muitos males, gente, que atacam a igreja do Senhor. Vamos ver: esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção e apatia dos irmãos. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como um remédio, aleluia, para o seu mal. Louvado seja Deus por isso. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, que havia perdido seu primeiro amor, uma igreja que estava 100%, mas havia perdido seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança, aleluia, na mão como seu pastor superior. Eu repito, na igreja não tem dono. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Então, nessa relação com a igreja, a gente tem que ter muita reverência. Para a igreja de Esmirna, por exemplo, que estava passando pelo sofrimento, pela perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele, aleluia, que esteve morto e tornou a viver. Louvado seja Deus.
O Jesus que venceu a morte. E o remédio para alguém, é o remédio para alguém, aleluia, que está enfrentando a perseguição e a morte. Ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo, é a realidade de muitas igrejas hoje, e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Ele não se deixa enganar, ele vê todas as coisas. Pérgamo estava, aleluia, em conflito entre a verdade e o engano, como está lá no capítulo 2, versículo 14. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando, presta atenção, a impureza e caindo em imoralidade, a gente não pode ter relação com o pecado, Jesus sempre se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo sonda e conhece, e os pés semelhantes ao bronze polido, que é poderoso, gente, para julgar e vencer os inimigos. Ele sempre vai trazer uma solução, basta que as pessoas se posicionem. Para a igreja de Sardes também, que tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito. O único que pode dar vida a uma igreja morta é Jesus. A igreja tinha fama, gente, mas não realidade, mas não era realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta. E quantas pessoas têm aparência de vida? Quantas igrejas têm aparência de vida e estão mortas? Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel. Jesus vê muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que ele tem a chave, gente, de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha que coisa maravilhosa. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, sem coração aquecido, uma igreja morna, rica, até financeiramente rica, olha como é que fala com a gente hoje, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças, pessoal. Tantas mudanças como pragmatismo, relativismo, etc. Dentro da mesma igreja há pessoas fiéis e pessoas infiéis. Em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas falha de amor na prática do cristianismo. Uma coisa é dizer que sou cristão, outra coisa é praticar o cristianismo, ser cristão de fato. Éfeso eles eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Lá no 2,14 ele é lá. Em Pérgamo, enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, vendo são pessoas, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Capítulo 2 ali, lê o capítulo 2, não lembro o versículo, mas lê o capítulo 2. Já em Tiatira havia tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral chamada Jezabel, que não é Jezabel do Velho Testamento. Mas nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Nem todos. Você precisa dar uma lida no capítulo 2. Em Sardes, de Apocalipse, né? Embora a igreja estivesse vivendo, né, de aparência, havia uns poucos que não haviam contaminado suas vestiduras. Tá? No capítulo 3, versículo 4. A igreja nem sempre é, gente, aquilo que aparenta ser. Meu Deus! Jesus conhece a igreja de forma profunda.
leia as referências citadas, como, por exemplo, a referência que eu vou... Lembra aqui, não lembro agora, mas em Apocalipse 3, 1, 8, 15, dá uma lidinha lá. Ele conhece as suas obras, onde ele está e o que você está enfrentando e fazendo. A igreja de Éfeso era ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perder a sua capacidade de amar a Jesus. Quando a gente não ama alguém, a gente não ama a Jesus. Ela era como uma esposa que não trai o marido, fiel ao marido, mas também não lhe devota amor, não lhe devotava amor. Do 2 até o 4, em Apocalipse. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. 2, versículo 9. A igreja de Pérgamo, por exemplo, tinha gente tão comprometida, mas tão comprometida com Deus, a ponto do martírio. 2,13. Mas tinha também gente que caía diante da sedução do pecado, da sedução daquilo que agrada a carne. Já a igreja de Tiatira estava trabalhando, né? Mas não do trabalho no início da sua carreira, como está lá em 2,19, mas muitos trabalhos sem vigilância. Isso também é um problema. Também isso aí não agrada a Jesus, né? Ação sem zelo doutrinário, no caso, né? Tiatira e o zelo doutrinário sem ação. Éfeso, não agradara a Jesus porque deixou o primeiro amor. A igreja de Sardes tinha reputação de uma igreja viva, mas estava o quê? Morta. Capítulo 3, versículo 1 lá de Apocalipse. Além disso, havia crente no CTI espiritual. E quantos crentes estão neste CTI espiritual perto da morte? A igreja de Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Capítulo 3, versículo do 8 ao 9. A igreja de Laodiceia, gente, considerava-se rica e abastarda, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Capítulo 3 lá, dá uma lidinha. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento. E eu fico pensando, às vezes, a gente participando do culto e o Senhor passeando ali. Arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. Ele dá oportunidade para aplicar o juízo. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar de se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. E quais são as primeiras obras que você fez no primeiro amor? Caso esse expediente não fosse tomado, Jesus sentenciava: se não veio a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Apocalipse 2, versículos 5, 6. Já a igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. É um ato contínuo, a gente não pode parar. A igreja de Pérgamo, que estava dividida, segundo este livro que eu li, entre a verdade e o engano, misturada com o mundo, Jesus, no caso, adverte: portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Misericórdia, gente. Está no capítulo 2, 16. A igreja de Tiatira, que abria suas portas a uma desregrada profetisa, como havia dito a Jezabel, a profetisa, Jesus chamava ao arrependimento, não lembro agora, a faltosa, isso está no capítulo 2, 1. Mas por recusar enviar seu juízo, e chama os crentes fiéis
a permanecerem firmes até segunda vinda de Cristo. Jezabel é um grande exemplo de que a gente não pode franquear o púlpito a qualquer pessoa. A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo de que suas obras não eram íntegras diante de Deus, né? Jesus alerta ao arrependimento, ele está sempre chamando o arrependimento lá no capítulo 3:3. Caso a igreja não se arrependa, virá o juízo. Então é um ato, se arrepende, para que o juízo não venha. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém, absolutamente ninguém, tome sua coroa. Capítulo 3, verso 11. A igreja de Laodiceia, ela é exortada a olhar para a vida na perspectiva, aleluia, de Cristo. Capítulo 3, leia. Arrependa-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Está lá no capítulo 3, versículo 19. Jesus anda, gente, no meio da igreja para dar gloriosas promessas. Gloriosas promessas aos vencedores. Isso implica que nem todos os membros da igreja são membros da igreja invisível. Igreja invisível, que é a igreja de Deus. Nem todos das igrejas locais são membros do corpo. Todos os membros de igreja são os membros do corpo de Cristo, né? São vencedores aqueles que estão enxertados nesta visão. Aleluia, meu Cristo. As promessas, elas são feitas aos vencedores. E eles tratam, e o Senhor trata das bênçãos que esta igreja, esses vencedores, estavam buscando ou necessitando. A igreja de Éfeso, que ela é muito emblemática, por isso estou citando, diz que o vencedor se alimenta da árvore da vida. Isso é ter a vida eterna, como diz no verso 2:7. A vida eterna é comunhão com o morar de Deus. É o amor, gente, né? Eles haviam abandonado o primeiro amor, mas os vencedores iriam onde o ambiente é amor, pois isso, no caso, é ter comunhão eterna com Deus, que é o amor. E quantas pessoas estão fora dessa realidade por causa do ego? A igreja de Esmirna diz que o vencedor de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, como diz 2:11. Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo não podem, aliás, podem até matar os crentes, mas estes jamais enfrentarão a morte eterna, porque estarão eternamente com o Senhor. A igreja de Pérgamo diz que o vencedor receberá o maná escondido, como poderia dizer, uma pedrinha branca com um novo nome. Olha que promessa. Para uma igreja que se misturava, gente, com o mundo, né, o vencedor recebe uma promessa de absolvição no juízo e não de condenação com o mundo. Olha que coisa maravilhosa. A igreja de Tiatira, para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, né? Uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade e sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã, como diz no capítulo 2, do verso 26 a 28. A igreja de Sardes, para uma igreja que só vive de aparência, no caso, mas esta está morta. Os vencedores recebem a promessa, sempre os vencedores,
a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e seus nomes serão, olha só, gente, que promessa, confessados diante do Pai no dia do juízo, lá no capítulo 3, no versículo 5. A igreja de Filadélfia, para uma igreja fraca, no caso, mas era uma igreja fraca, mais fiel. O vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. 3,12. A coluna é que sustenta o santuário. Então você percebe como que o Senhor fala. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas não poderoso e forte diante de Deus. A igreja de Laodiceia, para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente por conta da estrutura, como hoje, mas era pobre e miserável. Diz que o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. 3,21. Para todas as igrejas há um refrão. E esse refrão é para nós, todas sem exceção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisam ouvir que Deus está falando conosco. A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer. Obedecer o quê? As profecias deste livro, como está lá no capítulo 1:3. Então, você olhando esse rápido, a fala, percebe-se que é a realidade das igrejas, porque essas cartas enviadas a essas 7 igrejas é a realidade da igreja hoje. Se você for olhar para a realidade, você não vai ver diferença. Então o Senhor fala conosco, nos dá a receita da solução, mas também nos dá a sentença. Então é necessário que voltemos para o Senhor o quanto antes. O vídeo já está longo, eu vou terminar por aqui. Até a próxima, que Jesus te abençoe e que essa palavra permaneça no teu coração, em nome de Jesus. Amém.